Bom, eu vou resolver aqui o primeiro exercício da aula 7, e ele diz o seguinte: determine os parâmetros hidráulicos característicos A, P, B, Y, enfim, os parâmetros de um canal trapezoidal de largura de base igual a 3 metros, taludes laterais com proporção vertical para horizontal de 1,5 e profundidade de 2,6 metros. Calcule também a velocidade média e o número de Reynolds do escoamento, supondo que este canal transporte uma vazão de 60 metros cúbicos por segundo em regime permanente e que a viscosidade da água é μ igual a 0,001 pascal por segundo, certo? Bom, esse exercício ele dá uma introdução ali, ele é sobre escoamento em dutos livres, né? Dutos livres, isto é, quando ele ocorre apenas com a força da gravidade, ele não é um duto fechado, igual a gente tinha anteriormente, onde tinha ali uma pressurização. Bom, vamos começar então determinando os parâmetros. O parâmetro A, ele é a área molhada. E ela é dada pela fórmula A igual a B vezes mais Bzinho vezes Y sobre 2. Esse Bzão, ele vai ser, então, a largura superficial enquanto este Bzinho, ele vai ser a largura da base. Então, para determinar este parâmetro A, antes a gente precisa determinar o Bzão. E pra gente ter um exercício um pouco mais didático, a gente pode representar isso graficamente para compreendermos melhor. Então, aqui a gente vai ter um talude, um canal taludado, e é importante a gente observar que este canal, ele sempre vai ter aqui umas formas geométricas. Então, aqui a gente vai ter um retângulo no meio e nas extremidades um triângulo. E esse triângulo aqui, ele tem uma proporção de 1 para 1,5. Então, aqui vai ser 1,5. Por quê? Porque aqui, ó, é um vertical, né? Um V, que é vertical, e H significa que é horizontal. Então, aqui na vertical vai ser 1, e aqui na horizontal vai ser 1,5. Certo? E o nosso parâmetro Bzão, que é a largura superficial
ele vai ser então representado por essa linha aqui em vermelho que eu vou fazer agora. O Bzão vai ser então essa largura aqui, que é a largura superficial mesmo. Bom, a gente sabe pelo enunciado que a profundidade ela vai ser 2,6 metros. E que a largura de base é igual a 3 metros. A largura de base é igual a 3 metros. Então, aqui até aqui, a gente vai ter 3 metros. Portanto, aqui até aqui também vai ser 3 metros. Certo? Então, a gente precisa determinar essa largura X aqui. Essa largura X, ela pode ser encontrada através da seguinte fórmula, que é Z vezes H. Esse H é o quê? É a proporção da horizontal, que é 1,5. E esse Z, ele é a profundidade. Então, vou pôr aqui proporção na horizontal, é Z vezes H. Onde H vai ser a proporção na horizontal, enquanto esse Z vai ser a profundidade. Certo? Então, quando a gente substitui, a gente encontra o nosso valor de X. Então, 1,5, que é a nossa largura aqui horizontal, vezes a nossa profundidade de 2,6, a gente vai encontrar um valor X igual a 3,9. Então, a gente observa que o nosso desenho, ele não vai estar em escala, certo? Uma vez que aqui vai ser 3,9. Então, agora que a gente já encontrou todas essas distâncias da superfície do canal, a gente consegue encontrar a largura superficial, que é o valor de B, que é um dos nossos parâmetros. Então, o nosso parâmetro B que é a largura vai ser aqui a soma das distâncias, que vai ser 3,9 mais 3,9 mais 3, que daí a gente encontra aqui a distância superficial do canal. Então, a gente tem que a largura, né, o nosso parâmetro B vai ser 10,8. Então, aqui nós conseguimos determinar, né, o nosso primeiro parâmetro, que é o parâmetro B. Bom, agora a gente pode determinar o parâmetro A, uma vez que a gente precisava do B para encontrar o A. O A, ele é dado por essa formulazinha aqui, né, onde o nosso Bzão é a largura superficial, que acabamos de determinar, e o Bzinho vai ser a largura da base. E esse Y aqui é a profundidade.
Então, y vai ser a profundidade. Então, A vai ser 10,8 mais 3, que multiplica por 2,6 sobre 2, substituindo ali naquela fórmula. Então, o nosso valor de A vai ser 17,94 metros. Bom, já determinamos aqui o parâmetro A e o parâmetro B. Agora, a gente pode determinar o parâmetro P. O que é o parâmetro P? É o perímetro molhado. O nosso parâmetro P, como a gente tem aqui um canal trapezoidal, ele vai ser dado pela seguinte fórmula. O parâmetro P, ele varia muito com o formato do canal. Então, você não pode aplicar essa fórmula para qualquer tipo de canal. Então, o nosso parâmetro P, ele é dado para esse tipo de canal B mais 2L, onde o L, ele vai ser B ao quadrado mais Y ao quadrado. Então, substituindo, a gente sabe aqui que o nosso B é o comprimento horizontal do talude. Vou pôr aqui B, é o comprimento da base, pode ser da base. Da base não, comprimento horizontal do talude. O talude basicamente é o triângulozinho, certo? Quando a gente tá ali se referindo ao talude, a gente tá se referindo a essa parte aqui. Então, o comprimento horizontal Bzinho ali do L vai ser esse 3,9. Então, é do talude. E o Y é a profundidade. Então, aqui a gente vai ter o 3,9 ao quadrado mais 2,6 ao quadrado. Quando a gente tira, então, a raiz disso, vai dar 4,69, a gente pode dar uma arredondada, né? Metros. Agora, a gente pode substituir aqui na nossa fórmula do P, mas aqui o B, ele já tem outro significado. A gente pode até alterar depois a fórmula, utilizar outra letra, mas aqui o B, ele é o comprimento da base. Acho que é o ideal mesmo mudar para não confundir. Então, aqui vai ser o valor de 3 metros, porque aqui o B tem outro significado. Então, P vai ser igual a 3 mais 2 vezes o 4,69.
Isso vai nos dar 12,37 metros. Então, agora a gente já conseguiu determinar o nosso perímetro molhado. Então, já determinamos, né, o nosso parâmetro P. Falta determinar Y. Y, né, ele já deu, que é a profundidade, que é 2,6. E falta determinar o nosso parâmetro YH. YH é o que é o YH? É a profundidade hidráulica. YH é a profundidade hidráulica. A profundidade hidráulica, ela é dada pela razão entre a área molhada e o comprimento superficial. Portanto, a profundidade hidráulica vai ser o A, que é 17,94, sobre o B. Quem é o B? A gente calculou lá no começo e é 10,8. Então, vai dar 1,66 metros. Agora, a gente pode determinar o nosso raio hidráulico. RH é o nosso raio hidráulico. E o raio hidráulico, ele é dado, então, pela razão entre a área molhada e o nosso perímetro molhado. A área molhada, né, como a gente calculou anteriormente, é 17,94 e o nosso perímetro molhado é 12,37. Isso vai nos dar 1,45 metros. Então, agora, acredito, né, que nós terminamos de calcular todos os nossos parâmetros hidráulicos característicos. Bom, ele também fala, então, para a gente determinar, né, a velocidade média e o número de Reynolds do escoamento. Bom, a gente sabe através daquela velha fórmula, né? Agora a gente vai para a velocidade média. Bom, a gente sabe através daquela velha fórmula que a vazão é a área vezes a velocidade. Então, a área a gente calculou que a nossa área molhada tinha dado lá o valor de 17,94. A velocidade é o que nós queremos encontrar e a vazão nós também temos. Ela foi informada pelo enunciado e ela tem o valor de 60 metros cúbicos por segundo. Então, aqui a gente vai ter 60 metros cúbicos por segundo. Então, isolando aqui a velocidade, a gente vai ter que a velocidade vai ser a vazão pela área. Então, a velocidade vai ser a vazão de 60 pela área de 17,94. Então, a velocidade vai ser 60 sobre 17,94 e vai dar 3,34 metros por segundo.
certo? Bom, agora ele também pede pra gente determinar, né, o número de Reynolds. O número de Reynolds, ele é dado pela seguinte fórmula. Ele é dado, né, por Rho vezes V vezes RH. Aqui, né, essa é a fórmula para quando a gente tem um escoamento em dutos livres, né, dutos abertos para a atmosfera, que a gente vai usar o nosso raio hidráulico. Tudo isso sobre μ, que é a viscosidade, né? Esse daqui vai ser o peso específico. A velocidade, né, que a gente determinou no passo anterior. Então, nosso número de Reynolds vai ser o peso específico da água, que é 1000, vezes a velocidade determinada anteriormente, que deu 3,34, vezes o raio hidráulico. A gente calculou e ele tinha o valor aqui, né, de 1,45. A viscosidade, né, ele deu no enunciado, vai ser então esse valor aqui de 0,001. Então, nosso valor para o número de Reynolds vai ser 1000 vezes vai ser bom, para a gente poder olhar, né, no diagrama de Moody, caso seja necessário, é interessante, né, a gente multiplicar esse valor por 10 e elevar, né, a quantidade de números ideal. Então, aqui vai ser 4,8 vezes 10 à sexta. Então, esse daqui é o exercício.